Bom dia, boa tarde, boa noite, amores. Prazer grande estar aqui com vocês para mais uma aulinha. Hoje, História Geral, Primeira Guerra Mundial. De 1914 a 1918, quando terminam ali os conflitos, o enfrentamento bélico, ou 19, que é o ano ali do principal tratado que conclui essa guerra, é um dos tratados mais famosos da história da humanidade, que é o Tratado de Versailles. Esse tema é um tema grande, é um tema muito complexo e muito importante. Aquilo que ficou conhecido por nós como Primeira Guerra Mundial não tinha esse nome lá no momento em que o conflito se desenrolava. Afinal, as pessoas que viviam aquilo não sabiam que iria ter uma Segunda Guerra Mundial. Então, o nome que começou a pegar a partir somente do ano de 1915 foi o nome A Grande Guerra, porque no início dela, muita gente achou que fosse ser uma guerrinha qualquer, tipo uma gripezinha, né? Em algumas semanas, no máximo em alguns meses, né? A guerra começa em agosto, eles imaginavam que antes do inverno, que é no final do ano, lá para os europeus, no hemisfério norte, antes do inverno a guerra já teria sido concluída. E não foi bem assim, né? Tivemos mais de 4 anos, quase 4 anos de conflitos intensos aí. Então, a partir do final do ano de 15, muita gente já começou a classificar esse momento como a Grande Guerra. Para o historiador e pensador Eric Hobsbawm, que nos deixou recentemente, infelizmente, um dos maiores historiadores do mundo, esse ano de 1914 é para ele um marco assim de conteúdo, um marco mesmo oficial, ao ver dele, não cronológico, do início do que ele chama século XX, ou breve século XX, ou a Era dos Extremos, que é esse livraço aqui, né, que todos já devem ter ouvido falar, parece muito aí em provas de vestibular. Não recomendo que você utilize ele agora, porque ele é bem pesado, bem complexo, tem muitas fontes. O Hobsbawm praticamente viveu intensamente todo esse século XX, conhece muito. Então tem muitos dados, eu acho que a maioria, e a não ser aqueles que gostam muito de história, vai achar isso aqui um pouco pesado, um pouco chato. Tá? Eu vou indicar outros livros aí, filmes ao longo da aula que vão ser mais práticos. Mas para o Hobsbawm, como vocês podem perceber aqui, ó, no subtítulo, o breve século XX para ele começa em 1914 e vai até 1991 com o fim da Guerra Fria, reunificação das Alemanhas e tal. Por que ele usa essa expressão breve século XX, né? Porque ele faz oposição a um outro livro dele, onde ele trabalha com a ideia de um longo século XIX. Então, outros livros dele. E aí, para ele, o longo século XIX começaria lá com a Revolução Francesa, em 1789, e iria até a Primeira Guerra Mundial, em 1914, onde estruturas que vinham sendo construídas desde o século XVIII começam a ser destruídas aqui nessa Primeira Guerra. Então, para o Hobsbawm, que é um pensador muito considerado, que aparece muito em prova, 1914 é um marco importante do real início para ele do século XX, pensando nesses termos ideológicos, né, de conceitos, de estruturas que vão ser modificadas a partir daí. Porque em termos cronológicos oficiais, né, o século XX tem que começar ali no ano de 1901. Tá? À época, muita gente, às vésperas da guerra, gostava de classificar o período que a Europa, principalmente, né, mas o mundo de uma maneira mais geral, vivia como o período da Belle Époque, uma expressão francesa que vai ser utilizada aí para classificar o período que vai de 1871 a 1914. Um período que a gente não percebe grandes guerras, onde não há conflitos internacionais, há conflitos localizados em algumas colônias de resistência ao imperialismo, mas não há grandes conflitos internacionais. É um período ali áureo de avanços tecnológicos,
É um período onde a gente vê o surgimento de coisas como a bicicleta, o carro, a moto, o avião, a indústria farmacêutica, comida enlatada, telefonia já, o iniciozinho da telefonia, o início do rádio. Que mais que tem nesse momento? A gente tem chocolate em barra sendo criado nesse momento. Olha quantos avanços ali, né? Os enlatados. Então, era um momento áureo para a humanidade em termos de tecnologia e em termos ali de ausência de guerra, né? De ausência de belicismo. Embora uma das indústrias que mais se desenvolvesse nesse período, de 1871 a 1914, fosse a indústria bélica, a indústria armamentista. O que leva a alguns analistas que viviam nesse mundo, sobretudo na Europa, antes da guerra, a serem mais céticos com relação ao contexto vigente. E esses analistas mais céticos classificavam o período ali, né, pré-guerra, de paz armada. Por quê? Para eles, a paz era uma paz instável, como a gente percebe nessa fonte aqui, nessa charge, né? Uma paz que é somente uma sombra, né? De uma pomba da paz que está aqui, sendo criada por braços fortemente armados desse militar que aí está. Então, para esses que defendiam a ideia de paz armada, para o período que vai de 1871 a 1914, portanto, pré-guerra, esses analistas mais céticos consideravam que os avanços tecnológicos, que a indústria armamentista e que, principalmente, o imperialismo seriam motivos de grandes choques futuros, um futuro muito próximo. E, portanto, a história mostrou que esses analistas estavam mais certos que aqueles que classificavam a Europa a partir de uma imagem como essa aqui. Por exemplo, né, essa imagem que está à direita aqui do nosso vídeo. Uma imagem que tenta expressar o luxo, os arranha-céus, o progresso, né? Ali misturando carruagens, cavalos, com automóveis, com tecnologia, com grandes obras arquitetônicas. Então, essa paz que está aqui nessa tela, para aqueles que defendem a ideia de paz armada, é uma paz aparente, instável. Afinal, o mundo tinha vários motivos que já permitiam a gente pensar um grande conflito internacional num futuro muito próximo, que vai ser identificado ali a partir de 1914. Beleza? Então, somente uma introduçãozinha aqui para a nossa aula. Afinal, o que mais interessa na aula de Primeira Guerra Mundial? Sempre que a aula for de guerra ou de revolução, o que você precisa focar são os motivos e as consequências desses eventos. Aquela história que era feita com decoreba de datas, de nomes, de batalhas, essa história ela praticamente já foi abandonada. Ela só aparece, alguns de seus resquícios, em provas militares, que não vai ser aqui o nosso foco, o nosso caso. Então, a gente não precisa dar tanta atenção para algumas picuinhas, alguns detalhes. Agora, para o começo e para o final da aula, para os motivos e para as consequências, aí você não pode perder, você tem que guardar, tem que gravar, tem que anotar no teu caderno 20 vezes, porque é isso o que mais importa. Claro que esses motivos e essas consequências vão se desenrolando ao longo dessa aula e, no caso das consequências, ao longo das próximas aulas também. Então, não é pouca coisa, tá? Mas, quando chegar no meiozinho da aula, eu vou te mostrar algumas coisas que vai ficar aqui mais a título de curiosidade ou que, assim, vai ajudar você a entender melhor um texto, uma fonte qualquer que apareça numa questão de prova, mas que você não precisa ficar muito desesperado, não, tá bom? Então, vamos lá ao que mais interessa, os motivos da Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1919. O primeiro grande motivo para essa guerra, com certeza, foi a nossa aula passada, né? As nossas aulas de imperialismos dentro de História Geral, elas vão ser aqui uma grande contribuição para o entendimento da Primeira Guerra. Afinal, a gente viu que o imperialismo, de maneira resumida, né,
é uma ação organizada pelas potências industriais, sobretudo no hemisfério norte, principalmente na Europa, mas também Estados Unidos e Japão vão participar disso aí, em busca dos 3M, ou seja, principalmente matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata. Essa busca ela tem como foco, como já vimos, os continentes africano e asiático, mas também, de maneira periférica, esse imperialismo vai atuar sobre a América Latina, sobre a Oceania, e agora, no contexto da Primeira Guerra Mundial, você vai perceber que existem alguns interesses imperialistas que vão se misturar com ideias nacionalistas, por exemplo, dentro do próprio continente europeu. Ou seja, está no cerne dessa Primeira Guerra uma disputa por territórios. Não necessariamente o território físico, mas muitas vezes, né, a disputa pelos portos desse território, porque eles são portos estratégicos, a disputa por fontes de energia que essas regiões possuem, ou ali, né, nas suas léguas marítimas, né, você tem alguma bacia ali petrolífera, por exemplo, a disputa pelo mercado consumidor, pela mão de obra barata, ela também vai se dar, a gente vai perceber, dentro da Europa. E vai ser na Europa que essa guerra começa e vai ser dentro da Europa que essa guerra acaba também. Embora, de maneira ali auxiliar, toda a discussão imperialista, toda a disputa neocolonial vai também ser um motivo importante para essa guerra. Afinal, não temos colônia para todos, não tem mundo para todo mundo que quer explorar esses 3M e outras coisas mais. Então, quando a Inglaterra ela se choca com a Alemanha, no que tange, por exemplo, a colonização africana, onde a Inglaterra e a Alemanha querem a mesma colônia, ou a França e, sei lá, a Itália querem a mesma colônia, a gente tem já ali um choque instaurado. Assim como a gente vai ver dentro da própria Europa, sobretudo na chamada Península Balcânica, muitas potências industriais vão disputar aquela região por conta da sua importância estratégica, veremos. Então, choque de imperialismos, anota aí no seu caderno e coloca ao lado uma observaçãozinha, né? Essa disputa por territórios, por matéria-prima, por mercado consumidor, mão de obra barata, fonte de energia, né? De alguma maneira, quem conquistava mais colônias se achava o melhor, se mostrava o melhor país, o melhor império, a melhor revolução industrial, a melhor tecnologia, o mais progressista de todos. E aí, esse choque de imperialismos, ele começa também a se chocar com outro tipo de motivo, outro tipo de choque, que é o que eu estou chamando aí do choque de nações e nacionalismo. Nós vamos ter muitas nações que vão se chocar para dizer quem é melhor, né? Quem deve ter mais colônia, quem deve ser a maior potência industrial, quem deve ditar as regras comerciais do mundo. Esse já é um tipo de choque, né? E esse choque ele tem tudo a ver com a ideia de nação e a ideia de nacionalismo. Então, a nação, aquela identidade que a gente tem, aquilo que nos faz, né, nos torna iguais, o compartilhamento de uma história, o compartilhamento de uma origem, de uma língua, de uma cultura, de símbolos nacionais, de um hino, de uma bandeira, de heróis, de feriados até, nos torna uma nação. E a maneira como a gente se identifica com relação a essa nação, a maneira como a gente defende essa nação, é que nos torna mais nacionalistas ou menos nacionalistas. Eu coloquei no plural nacionalismos porque vem de muitas nações que têm vários nacionalismos. Mas dentro de cada uma das nações, a gente também pode enxergar pelo menos duas formas de nacionalismos que vão ser cruciais para o entendimento aqui da nossa Primeira Guerra Mundial, né? O que eu quero dizer com isso? Veja, dentro de cada uma dessas nações aqui, muitas vezes havia mais de uma nação. Por quê, né? Por exemplo, dentro do Império Austro-Húngaro, o próprio nome já te indica alguma coisa, né? Te indica um império que tem austríacos e húngaros.
E se existe essa diversidade na nomenclatura é porque você tem, dentro desse Estado, duas nações, a nação austríaca e a nação húngara. E se houver pessoas dentro desse Estado que se identifica mais com a história austríaca, a cultura austríaca, ou com a história húngara, a cultura húngara, e que defende símbolos que são diferentes entre a Áustria e a Hungria, você tem pelo menos já dois tipos de nacionalismos ali. O nacionalismo austríaco e o nacionalismo húngaro, que ocorre, que se dissemina em meio a uma conjugação de um império, fruto lá das resoluções do Congresso de Viena, ao fim das guerras napoleônicas, que foi feita a revelia das pessoas, da maioria das pessoas que viviam aí dentro, mas com interesses, né, de fortalecimento do Estado, de anexação territorial e tal. A gente vai ver que ao fim da guerra esse império vai ser desmontado. Todos os grandes impérios sofrerão, né, um verdadeiro desmonte, um questionamento, como veremos. Mas, além desse nacionalismo que eu citei, existem outras formas de nacionalismo que vão complicar bastante aqui o cenário pré-guerra. A gente tem, de uma maneira geral, nacionalismos que são perpetrados, que são organizados, que são defendidos, escritos, veiculados, como aquilo que o Hobsbawm chama, num outro trabalho dele que é muito bom, que é o livro chamado Nações e Nacionalismos, que é um nacionalismo que vem de cima para baixo. É um nacionalismo elitizado, é um nacionalismo burguês, é um nacionalismo que ganha um recorte e vira um nacionalismo expansionista, imperialista, né? Nós já vimos que o imperialismo é fruto de uma ação burguesa, do capitalismo e tal. Esse tipo de nacionalismo, ele é aquele que, vou dar um exemplo para ficar mais fácil, é aquele que leva o alemão a se achar o melhor povo do mundo, a melhor nação da história. Né? É aquele nacionalismo que faz com que alguém, né, considere as outras nações e considere somente a sua, alegando que só existe uma nação, a melhor nação, a única nação, a mais forte, a mais industrial, a mais rica, a que deve dominar. Né? Esse nacionalismo elitizado, burguês, vem de cima para baixo. Ele vem de um discurso de quem domina a produção, quem é proprietário dos meios de produção e sobrevivência, quem gerencia o Estado, quem governa o Estado e quem se beneficia mais com essa vertente, alegando que, por ser o melhor, por ser o mais desenvolvido, deve dominar mais territórios, não deve abaixar a cabeça para nenhuma medida tomada por uma nação inimiga. É aquele nacionalismo que vê todas as outras nações como inimigas. Né? Então, esse nacionalismo ele vai ser crucial. Esse nacionalismo que o Hobsbawm chama, né, um nacionalismo de cima para baixo, elitizado, burguês, de uma burguesia que dominou um Estado como o da Alemanha, por exemplo, e que quer se achar muito e que desconsidera os outros, né, e que pode, inclusive, fazer guerra contra os outros se essa nação identificar que seus interesses correm risco, né, frente à nação dita inimiga. Esse nacionalismo ele se expande, ele cresce, né, quando ele ganha um cunho imperialista. Afinal, a melhor nação deve ser aquela que tem as melhores colônias, deve ser aquela que tem mais colônias, porque tem a melhor indústria, a melhor tecnologia, o melhor progresso. Aquele discursinho que a gente já viu que servia para justificar ali o avanço imperialista. Nesse sentido, puxando uma seta desse nacionalismo, organiza isso aí no seu caderno, dá pausa e tal para facilitar, puxando uma seta desse nacionalismo elitizado, de cima para baixo, burguês, estatal e tal, é que nasce, por exemplo, os nacionalismos expansionistas, que vão criar um outro discurso, para além daqueles que já falamos na aula de imperialismo, para justificar o expansionismo de determinadas potências. Por exemplo, o nacionalismo pan-eslavista. O que é o pan-eslavismo? Prefixo pan, todos. Eslavismo, eslavos. Esse tipo de nacionalismo defende que as nações eslavas elas são as melhores e que, para elas serem cada vez mais fortes, elas devem ser reunidas dentro de um Estado só.
todos os povos eslavos deveriam ficar dentro de um estado só, ou deveriam se unir em vários estados, né, mas que tivessem ali algum sistema de conexão, de apoio, de auxílio mútuo. Quem vai defender principalmente esse discurso vai ser o Império Russo. Os russos são de origem eslava, assim como, por exemplo, os sérvios, assim como os bósnios, assim como os herzegovinos que viviam aqui também, os montenegrinos. Então, os russos vão alegar o quê? Que, por eles serem de origem eslava, igual aos bósnios, igual aos sérvios, aos herzegovinos, aos montenegrinos, os russos, como um império nacional maior, mais forte e tal, tinham o dever de proteger essas nações menores, mas que têm a mesma origem, uma língua derivada do mesmo tronco eslavo. Então, isso vai ser um discurso que a Rússia vai utilizar para justificar o seu expansionismo sobre esses territórios. Por quê? Porque a Rússia tem muita coisa, né? Mas falta um negócio para a Rússia crucial, que é uma saída constante, forte e veloz para um mar quente, como o mar Mediterrâneo. Você olha o Império Russo aqui, que é grandão, né? Ele só sai para o Mar Negro. Eles até tinham tentado, lá na Guerra da Crimeia, na década de 1850, avançar sobre isso aqui, mas o Império Turco-Otomano não permitiu, e o nascimento desses estados nacionais aqui, ó, como a Grécia, a Sérvia, a Albânia e tal, também não permitia. Então, o que a Rússia precisava fazer para ter uma saída para o Mar Quente? Já que, para esse lado da direita aqui, né, tem o Mar Gelado, aqui tem o Báltico, que fica metade do ano gelado, e para passar aqui por cima ainda tem que lidar com autorização, com taxas para a Dinamarca, né, para esses escandinavos que estão aqui, e a própria Inglaterra em si. Né? O que a Rússia tinha de interesse aqui embaixo? Principalmente a saída para o mar. A aliança entre o Império Russo e, por exemplo, a Sérvia, a Bósnia, Montenegro, significava que o Império Russo poderia alocar suas embarcações aqui nos portos desses caras. E poderia sair para o Mediterrâneo, fazer comércio, avançar para o Oriente, ou vir para o Ocidente, em busca de colônias, ou para fazer guerras, como foi a Guerra Russo-Japonesa, que a Rússia perdeu, inclusive, muito, né, aqui, por conta dessa falta, dessa aliança com países ali do mar Mediterrâneo, da chamada Península Balcânica. Então, o pan-eslavismo, o desejo, principalmente, não somente, tá, mas foi a Rússia que mais movimentou isso aí, o desejo russo de unificar ou de alguma maneira, auxiliar povos de origem eslava a viverem numa situação melhor. Mas isso era, na verdade, um argumento, uma justificativa para um expansionismo comercial que iria usufruir desses portos aqui na região dos Balcãs, beleza? Temos um outro pan-nacionalismo que vai ser importante também, mas menos agora do que na Segunda Guerra Mundial, que é o famoso pan-germanismo. O pan-germanismo é também um prolongamento desse nacionalismo capitalista, burguês, estatal, gerenciado pelas elites, né? Que vai defender que as nações, os povos de origem germânica são os melhores. E que, para eles se fortalecerem, para eles, né, terem um papel que a história teria lhes reservado por conta da sua nação, da sua cultura, eles precisavam se unir, eles precisavam se proteger. Esse pan-germanismo ele já era defendido desde a unificação alemã com Bismarck, vai continuar sendo defendido agora pelo imperador Guilherme II e vai ter o seu auge na figura do Hitler, que a gente vai falar em outra aula. Mas, com certeza, esse pan-germanismo também interessa aqui, menos que o pan-eslavismo, que vai ser mais crucial nessa guerra. Então, amores, temos muitas nações disputando território, disputando para ver quem é melhor, e, além disso, temos tentativas de algumas nações que, por terem uma origem similar, vão tentar se unir ou se proteger e vão comprar a briga do outro. É o que vai fazer essa guerra ser mundializada, como veremos. Tá? Bastante cuidado com isso, porque
esse tipo de justificativa, esse pan-eslavismo, esse pan-germanismo, ele não tem muito sentido. Tá? A ideia do pan-eslavismo, para você que ainda não entendeu, né? Vou tentar agora ser mais claro, né? Pegando um exemplo nosso. Imagina um pan-latinismo. Tá? Não estou nem falando pan-americanismo, não. Estou falando pan-latinismo. O que seria isso? Seria a união de todos os povos de origem latina dentro de um mesmo Estado, ou uma aliança entre essas nações de origem latina. Nós somos latinos, assim como os argentinos, assim como os uruguaios, os bolivianos, venezuelanos, os chilenos, os peruanos, mas também os franceses, os italianos, os portugueses, os espanhóis. Olha isso. Imagina que, porque a gente tem uma origem comum, e qual é essa origem comum? O tronco linguístico latim, nós devêssemos viver todos juntos ou devêssemos algum tipo de responsabilidade para com os outros. Tem algum sentido nisso? Não tem, né? É só porque a gente fala uma língua que parece, o que lembra, que tem o mesmo tronco de origem dos portugueses, dos italianos, que a gente tem que ter um compromisso com relação ao outro. Veja que isso aqui é uma desculpa esfarrapada que alguns vão utilizar com interesses nitidamente, né, expansionistas e imperialistas. Agora, tem uma outra forma de nacionalismo que muito nos interessa aqui também, que se a primeira eu falei que vem de cima para baixo, com seu prolongamento expansionista e tal, essa agora, né, esse outro nacionalismo, ele vem de baixo para cima. É aquele nacionalismo das camadas subalternas, é aquele nacionalismo dos excluídos, é aquele nacionalismo das minorias, termo que vai começar a ficar famoso aí ao longo do século XX, é aquele nacionalismo dos colonizados, dos povos que estão querendo resistir à violência imperialista. É o nacionalismo, por exemplo, de um húngaro que não quer mais fazer parte do Império Austro-Húngaro. Quer ter o direito de escolher o seu governo, ter o seu próprio parlamento, ter suas próprias leis e não ser governado por um imperador de origem austríaca, por exemplo, compartilhando símbolos austríacos. É o nacionalismo de gente que está lá na Argélia, por exemplo, e que não se identifica com a bandeira da França, com a língua da França, com as regras que a França vinha impondo sobre essa sua recente colônia chamada Argélia. É o nacionalismo da resistência. A palavra resistência nasce exatamente na luta contra o imperialismo, nasce na luta contra a arbitrariedade do Estado, nasce na luta contra grandes impérios que querem dominar minorias. Né? É esse nacionalismo que vai ser o estopim da guerra, inclusive. Para quem gosta de história, para quem sabe, lembra, né? Gavrilo Princi, que a gente vai falar já já, era o nome de um nacionalista que vivia aqui nessa região de Sarajevo e que era contra o expansionismo do Império Austro-Húngaro sobre essa região, que já estava acontecendo há algumas décadas e que vai ser nitidamente, ou iria ser nitidamente consolidado no ano de 1914, com um passeio que os herdeiros do trono austro-húngaro faziam ali sobre a região, com o intuito de proteger a região, né? Aí o discurso pan-eslavista também, porque os austríacos também são eslavos, não, os húngaros, né, pelo menos, desculpa. E aí, assim, vamos nos unir, vamos fortalecer ali um Estado só, vamos fazer a ampliação do Império Austro-Húngaro com a anexação da Bósnia. E esse nacionalista diz que não. Por quê? Porque ele vai dizer que a Bósnia pertencia à Sérvia, que a Bósnia não pertence ao Império Austro-Húngaro, que eles têm uma história, uma cultura, uma identidade diferente. Vai ser esse cara que vai dar o primeiro tiro que vai acarretar em tantos outros. Então, nacionalismos de cima para baixo, nacionalismos de baixo para cima. A gente vai ver o choque entre todas essas formas de nacionalismo ocorrendo aqui ao mesmo tempo nessa Primeira Guerra Mundial. A gente tem também um outro fator que tem tudo a ver com o que acabamos de falar, com a ideia do nacionalismo, que é o revanchismo. O revanchismo é uma palavra que você conhece, né? Revanche, né? Você com certeza já perdeu, né? Todos nós já fomos derrotados alguma vez na vida, mas a gente muitas vezes não aceita a derrota e a gente busca uma revanche. Buscar a revanche significa o quê? Né? Um novo enfrentamento para reaver aquilo que foi perdido na guerra anterior. Tem dois revanchismos aqui que são cruciais para o entendimento da guerra.
revanchismo francês e o revanchismo italiano. Revanchismo francês é aquele que a França, que está aqui, tem contra a Alemanha. Porque a França foi derrotada em 1871 numa guerra contra os germânicos, onde a França perdeu um pedaço do seu território, que é mais ou menos isso que está aqui, ó, né, na setinha. Deixa eu ver se rabiscando aqui fica melhor. Né? Mais ou menos isso que está aqui. Eita, meu rabisco ficou feio pra caramba. Aqui, ó, mais ou menos isso aqui, tá? A França perdeu esse território para a Alemanha, tá? Nessa guerra chamada Franco-Prussiana, em 1871, que consolidou o Estado unificado alemão, mas que deixou uma ferida e tanto entre os franceses, que perderam um território famoso chamado Alsácia e o território da Lorena. Então, eu vou me referir aqui como Alsácia-Lorena sempre. Territórios esses que ficam na fronteira e que são ricos em matérias-primas, carvão, ferro, e que a Alemanha vai alegar que pertencia à Alemanha, porque ali tinha uma maioria de povos de origem germânica, pessoal que gosta de comer chucrute, linguiça, e que fala línguas derivadas do alemão, e não, né, línguas latinas, francesas, por exemplo. Então, essa guerra ela não termina aí, com a derrota da França e com a conquista da Alsácia-Lorena pela Alemanha. Ela ainda tem, né, uma cena muito complicada, que é a seguinte, né? A França passava por um momento, em 1871, que era o momento da Comuna de Paris, muito complicado, e em meio a essa comuna, uma tentativa de revolução comunista que tomou a cidade de Paris por algumas semanas e tal, os franceses, abalados por essa situação e, ao mesmo tempo, abalados na derrota da guerra contra a Alemanha, não sabiam mais o que fazer. O governo francês, para acabar com a manifestação popular, pediu ajuda à própria Alemanha. Sim, aquela que havia lhe derrotado ainda agora. E a Alemanha prontamente atende, envia seus militares que marcham em direção a Paris e nesse caminho aqui a Paris já vão, né, dando tiro, já vão avassalando, estuprando, assaltando. Quando chegam a Paris fazem a mesma coisa, massacram a comuna, auxiliam nesse massacre junto com as tropas sobreviventes francesas e depois disso obrigam, no caso os alemães, obrigam os franceses a assinarem um acordo de paz, de rendição entre ambos, que, entre os termos do acordo, garantia e oficializava a posse da Alsácia-Lorena para a Alemanha. Esse acordo foi assinado onde? No Salão dos Espelhos, no famoso Palácio de Versailles. Então, guarda isso aí, depois você vai entender por que o tratado tinha que ser assinado também em Versailles ao fim da guerra. Isso aí, galera, foi uma humilhação nacional. Quer dizer, o governo francês, a elite francesa, chamam um inimigo de outra nação para sufocar uma rebelião de franceses, né, de comunistas, de gente pobre, de gente faminta, de gente que queria emprego ou melhores salários, e faz isso e ainda assina embaixo, ratificando a violência que os alemães tinham cometido, tanto em Paris quanto lá na conquista da Alsácia-Lorena, garantindo que a propriedade daquela terra passasse a ser deles. Olha que situação bizarra. Mas ainda tem mais, tá? Para piorar, o governo francês, depois disso tudo, ainda autorizou uma festinha, um cerimonial, uma festinha paga pelo governo francês, que não tinha dinheiro, mas arrumou para pagar, uma festinha para celebrar esse acordo de paz com a Alemanha. As tropas alemãs depois desfilaram por Paris, foram lá no Arco do Triunfo, construído pelo Napoleão, ficaram, né, marchando com a arminha na mão, aqui, ó, para o exército de Napoleão, para o povo da França, olha quem manda aqui agora, olha quem é sinistro, olha quem é máximo, olha quem é melhor, né? Olha quem está triunfando. E isso depois de terem, né, violentado a França inúmeras vezes, estuprado, assaltado, coisa que eles vão fazer na volta para casa também. Para você tentar entender mais ou menos o que seria isso, né? Não chega aos pés, mas é um sentimento que seria parecido. Imagine se o Brasil fosse para a final da Copa do Mundo aqui no Maraca, contra a Argentina, tinha a possibilidade, mas a gente foi burro demais, não conseguiu, e a Argentina vencesse por goleada, tá? Tipo 7-1,
com vários gols do Messi, né, dançando samba na nossa cara, no nosso templo do futebol, pegasse então a taça da Copa e saísse em carro aberto desfilando pelas ruas do Rio. Aí fizesse uma paradinha, né? Tá ali no Maraca, entra ali em São Cristóvão, faz uma passagem ali na Barreira do Vasco, em São Januário, desfilando, xingando. Depois vão lá, né? Pegam para a Zona Sul e vai lá na Gávea, aqui, ó. Cadê? Vocês não eram os melhores, não sei o quê, mas pô, a Argentina é muito melhor. A Argentina da onde? De River, de Boca, né? Cala a boca de vocês aí. Gente, tu tá imaginando, você gosta de futebol, já tá imaginando o que iria acontecer, né? Seria guerra civil e esses caras não sairiam daqui provavelmente vivos, né? Às vezes nem os próprios flamenguistas saem vivos quando fazem os atos deles, né? Lembra lá comemorando, né, as vitórias. Imagina quantos argentinos, cara. A humilhação nacional era algo parecido com isso, mas multiplicado por 100 que os franceses sentiam contra os alemães. Até hoje eles não recuperaram isso aí, eles ainda têm desavenças, tá? Então, amores, esse revanchismo francês vai ser crucial. É o desejo da França de recuperar seu território, recuperar sua economia, recuperar sua moral, né? Desabilitando esse tratado de paz aí que tinha garantido a posse da Alsácia-Lorena para a Alemanha. Show? Temos um outro revanchismo que é importante aqui nesse cenário, que é o revanchismo italiano, que também, para a gente entender, a gente precisa se transportar lá para o período da unificação italiana. Quando a Itália se unificou entre os anos 60 e 70 do século XIX, a Itália ela teve que enfrentar muitas potências, entre as quais a principal, o Império Austro-Húngaro. E nesse enfrentamento, a Itália conseguiu, né, unificar seu território, sua botinha, conquistando aqui algumas coisas aqui ao norte, mas, segundo os italianos, faltava alguma coisa. Faltava isso aqui, ó, e isso aqui, mais ou menos. Tá? Desculpa aí meu rabisco zoado, eu não consigo fazer isso aqui no slide, nem com a caneta mesmo normal consigo fazer, vai com o mouse, né? Então, assim, mais ou menos essas duas regiões aí, os italianos vão chamar de territórios irredentos, o que significa mais ou menos territórios que não foram recuperados, não foram resgatados e que precisam ser resgatados, precisam de uma nova guerra, portanto, para que uma revanche fosse possível aí. A Itália queria reaver esses territórios que o Império Austro-Húngaro anexou de maneira arbitrária ao seu império, e a Itália, então, queria uma nova guerra para isso. Então, segue ali o exemplo do caso francês, agora aqui para a Itália, que achava que precisava ter mais territórios, né? Ali, por exemplo, Trento fica nessa região, Trentino, né? Que são áreas que são historicamente ali ligadas aos povos de origem italiana. Né? Então, amores, esses dois revanchismos vão ser cruciais, tá? Deixa eu desfazer isso aqui. Mas também ainda temos mais motivos importantes. Né? O motivo crucial, aquilo que já encaminha a gente já para o chamado estopim da guerra, é a questão dos Balcãs, a questão balcânica. Primeiro, vamos entender o que é isso aí, né? O que são os Balcãs. Né? Os Balcãs são isso aqui, basicamente. Tá? Naquele outro mapa, seria isso aqui, a Península Balcânica. Inclui Grécia, Bulgária, Sérvia, Albânia, Montenegro, Bósnia, isso que está aqui, né? Ao lado da Península Italiana, ao lado do Império Otomano, entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Show. Nos Balcãs, nessa região, a gente pode perceber que todos os outros fatores que já citei e os que eu ainda vou citar no tópico 5, eles se encontram. Quer dizer, a Península Balcânica vai ser classificada como barril de pólvora prestes a explodir, que ocorreu em 1914, porque todos os motivos da guerra acabavam sendo reunidos e podiam ser encontrados nessa região. Te explico. Vamos lá. Primeiramente, choque de imperialismos. Falei que o imperialismo ele vai além do contexto, né, do Hemisfério Sul, América Latina, Oceania, África e Ásia, nesse momento. Quando eu tenho um interesse russo, por exemplo, em utilizar portos aqui, que é o mesmo interesse do Império Austro-Húngaro também, que em 1914 tinha acabado de anexar a Bósnia, coisa que não foi aceita e por isso começou a guerra aí. Que mais?
a gente tem aqui também, nessa região, um choque de nações e nacionalismos. Fato do Império Russo querer defender determinados povos eslavos, criar uma grande Eslávia sob o seu cuidado, vai gerar uma desavença com o Império Austro-Húngaro, que deseja anexar essa região, porque quer mercado consumidor, matéria-prima, mão de obra barata, porque quer ampliar seu território, sua imponência, sua força. Né? Mas isso também vai se chocar, por exemplo, com o Império Alemão, que está aqui em cima, que às vésperas da Primeira Guerra estava construindo uma ferrovia, que eu tenho aqui, ó, a ferrovia Berlim-Bagdá, que não foi concluída até hoje. Hoje ela tem vários trechos aí, tá? Que ainda são idênticos dessa época, mas a época não foi concluída porque a guerra interrompeu. Mas olha o que a Alemanha queria. A Alemanha queria passar uma ferrovia que viesse de Berlim e fosse até Bagdá, para facilitar a sua penetração no continente asiático em termos imperialistas. Só que para isso ela precisava passar essa ferrovia em meio a esse barril de pólvora, passando sobretudo aqui, ó, pela Sérvia, que é onde a guerra vai explodir. Coisa que não foi aceita pelo governo sérvio. A rota do expansionismo alemão passa aqui, assim como a rota do expansionismo russo, a rota do expansionismo austríaco e os desejos nacionalistas de inúmeras nações e povos que estão aqui, que não foram considerados. Olha isso, olha esse mapa. Esse é um mapa étnico, cultural da Península Balcânica. Olha quanta gente, esse mapa é mais recente, tem países aí que nem existiam na época, tá? Peço desculpa, mas eu não achei outro mapa melhor que esse. Mas olha quantos povos, e os povos já existiam, embora os estados não, olha quantos povos, quantas religiões, quantas culturas você tem aí. Você tem nessa região sérvios, macedônios, montenegrinos, eslovenos, eslovacos, croatas, albaneses, bósnios, muçulmanos, católicos, cristãos ortodoxos. É muita gente diferente, pessoal. E nenhum desses foi ouvido para se decidir limites territoriais, para se decidir leis, para se decidir símbolos nacionais. Então, amores, é literalmente o barril de pólvora o que a gente tem aqui nos Balcãs em 1914. Inúmeros interesses se chocam. Interesses imperialistas, interesses nacionais, interesses nacionalistas. Aqui também a gente poderia até ver picuinhas de revanche, embora não apareçam muito em prova, mas o Império Russo já tinha perdido guerra aqui, com o desejo de dominar essa região, para impérios que estão aqui, ó, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano. O Império Otomano perdeu a posse sobre esses territórios, que eles dominavam praticamente desde 1453, mas aí, até o século XIX, eles vão perdendo esses territórios, vão se tornando independentes, em movimentos nacionais, nacionalistas e tal. Então, amores, todos os fatores se encontram aqui. E, para piorar a situação, ainda temos o tópico 5, onde a gente fecha o quadro de motivos. Múltiplas rivalidades e falta de um órgão diplomático para resolver esses conflitos. O que eu quero dizer com isso? Existia muitos motivos para fazer a guerra e nenhum motivo ou condição de se conquistar uma paz estável. A Rússia tem problemas com a Austro-Hungria, tem problemas com o Império Otomano, a Alemanha tem problemas com a Inglaterra, a gente vai ver já já quais são, com a França, que a gente já viu, a Itália tem problema com a Austro-Hungria. E onde se resolvia esses problemas? Né? Existia lá, desde 1815, uma tentativa diplomática exatamente para isso, para a resolução de problemas, chamada Congresso de Viena, que tinha até uma tropa de paz, né, tipo tropa de paz da ONU, que era a Santa Aliança. Isso aí, ó, já foi pro lixo, já faz tempo. Mal nasceu, mal morreu, porque várias guerras ocorreram, várias nações desconsideraram as determinações do Congresso de Viena. Então, o Congresso de Viena não era mais um fórum diplomático aceitável. O que passava a ocorrer, né, a partir da falência da diplomacia, né, do internacionalismo do Congresso de Viena? Passava a ocorrer as chamadas alianças, as chamadas conferências, os congressos que eram itinerantes, que eram vários anualmente. Alguns a gente até já citou em outras aulas, tipo Conferência de Bruxelas, Conferência de Berlim, que é aquela última clássica famosa sobre a partilha afroasiática, mas várias outras conferências eram convocadas por
determinados chefes de Estado, chefes de governo na Europa para resolver querelas que são europeias também. Né? E essas conferências, esses congressos, nem sempre resolviam o problema. Porque muitas vezes, em meio a elas, nasciam alianças paralelas. Todos os signatários lá de um acordo na Conferência de Berlim assinavam embaixo, aceitavam os termos da conferência. Mas quando saíam da conferência, se reuniam paralelamente a ela e formavam grupinhos. Né? A Alemanha chama, por exemplo, lá o imperador austro-húngaro e falou, acreditou nisso aí que o rei da Inglaterra falou? A gente assinou embaixo, mas será que dá para acreditar nesse rei? E aí eles ficam com uma pulga atrás da orelha e falam, vamos fazer um acordo paralelo aqui, caso os ingleses desconsiderem, desrespeitem o que a gente assinou aqui, a gente parte para o ataque junto contra eles, a gente faz um acordo de defesa mútua, por exemplo. Então, acordos paralelos, alianças secretas, tratados secretos vão ser também algo ali, né, que a gente precisa citar como fator para a guerra. Ao invés de se respeitar grandes organizações internacionais, grandes conferências, grandes congressos, ao invés de fazer a diplomacia, o que essa galera vai fazer? Vai fazer grupinhos, bondes, para gerar mais instabilidade mundial, mais contestação a tratados oficiais e mais corrida armamentista. Por quê? Porque a corrida armamentista era uma maneira de segurança nacional frente ao clima de insegurança coletiva, de desrespeito coletivo aos tratados oficiais, à diplomacia de Viena, por exemplo. Como a industrialização bombava muito, né? Eu te falei que a indústria bélica era a que mais bombava nesse momento, cada vez mais as potências vão se armando para se proteger de um possível desrespeito a tratados, de um possível ataque que venha do outro. E aí, todo mundo se armando, junto com o princípio nacionalista, cada vez mais, cada Estado nacional vai querer se armar mais e melhor para se dizer a melhor potência, a mais forte, a mais protegida, com o melhor exército, com as melhores tecnologias. E cada vez mais esses que se armam mais têm mais chances de provocar uma guerra. Vão se achar melhores e vão querer conquistar colônias dos outros e podem gerar guerras. Houve uma situação que quase fez a guerra explodir antes lá do conflito nos Balcãs, que foi a questão do Marrocos, onde em 1904 e 1905 houve lá um choque entre a Alemanha, a França e a Inglaterra, em que quase se partiu para o conflito bélico. Mas eles fizeram várias conferências que acabaram pacificando a situação. Mas foi por um tiro que vai ocorrer nos Balcãs, como veremos já já. Então, isso aqui é o caminho para essas desavenças que vão gerar aí a nossa Primeira Guerra Mundial.